objetivo não é querer ser mais do que ninguém. Eu não tenho um título de apóstolo, né? Eu tenho um ofício. Eu descobri agora muito mais do que nunca que eu sou um xalia, um enviado. Eu hoje me orgulho muito de ser um talmidim, um discípulo de Yeshua, um discípulo de Cristo. E isso vai seguir dando dor de cabeça para todo aquele que é discípulo de Yeshua, que acredita nele como Messias, que ama a Torá, sabe? Então, alguém hoje tentou me confrontar como se... você tem que conhecer a Torá. Eu falei, querido, eu estudo a Torá. Sabe? Eu estou amando estudar a Torá. Você que acha que eu não estou conhecendo, muito pelo contrário. Bom, não é o foco daqui. Aonde nós vamos entrar? Existe uma canção muito bonita, né, que fala assim: contra Israel não vale encantamento. Já ouviu? Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Não é isso? Então, é uma canção muito linda, de Sérgio Lopes, né? E a maioria de nós, como cristãos, né, diz que contra Israel não vale encantamento. Não é isso? Já ouviu isso por aí? Sim ou não? Não, a gente é de Israel, a gente é de Deus. Não tem encantamento, não. Contra o povo de Deus, isso aí não adianta. Deixa eu te mostrar uma coisa. Quando Balaão, que ele é um feiticeiro, a palavra para ele não é Nabi, não é aquele que vê, é aquele que ouve. Balaão era um feiticeiro, mercenário, bruxo. Se você não sabe, eu não vou ter tempo de explicar isso aqui hoje. Até com a jumenta ele fazia sexo para poder canalizar essa energia de encantamento mágico contra os outros. Ele levanta a corrente de 7 montes, 3 sacrifícios em cada monte, 21 dias. A corrente vem dele, porque ele queria encontrar um ângulo para amaldiçoar o povo de Deus. Corrente não foi feita para soltar, corrente foi feita para prender. Por que colocam isso hoje nas igrejas? Porque eu quero um número, entre aspas, eu quero um número X de pessoas em tantas reuniões. Se eu falar que é uma corrente, eles têm que vir em 7 reuniões, e eu digo, se você quebrar a corrente, você vai perder. Eu vou botar 50 pessoas na igreja, eu tenho 7 reuniões com 50 pessoas e um alvo para arrecadação. Já viu? Se você quebrou a corrente, você perdeu. Só que a origem da corrente é Balaão. E eu posso fazer uma live com isso, mostrando todos os altares, o que ele fez, onde ele subiu. E de onde vem? Tem microfone ligado aí. Só que eu vou voltar a falar aqui no culto que eu usei hoje o Salmo de número 106, versículo de número 28 até o 31. Eu usei Oséias 9, versículo 10. Eu usei 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18 em diante. Eu já falei nisso hoje de manhã e pode ser que eu volte nos textos. Mas eu quero te mostrar uma coisa. Olha só. O que eu quero te mostrar? Abra em Números, capítulo 25. Aqui está o que vai acontecer e o que Davi está narrando lá no Salmo 106. Olha só. Versículo 9. Está escrito assim: contudo, os que morreram por causa do castigo da praga foram 24.000. 24.000 morreram de Israel. Mas eu canto, quanto Israel não vale encantamento, irmão. O que ele não conseguiu pegar por encantamento, que ele sobe nos montes para poder amaldiçoar, ele tem uma outra estratégia. Sabe qual é a outra estratégia?
Olha, pelos oráculos, pelos tronos decaídos, eu não consigo atingi-los, porque eles seguem festas bíblicas, e as festas bíblicas, que são festas de Adonai, levanta proteção contra eles. Os tronos não conseguem atingi-los. Então, eu tenho que arrumar um outro meio de atingi-los. E sabe como é que Balaão descobre? Não na corrente, não nos montes, não nas maldições, usando os oráculos zodiacais do Mazalar, sabe? Dos zodíacos decaídos ou cooptados. Ele não consegue fazer, então ele cria uma estratégia. Se nós introduzirmos mulheres que adoram os tronos, essas mulheres irão seduzi-los através da prática sexual. E aí nós vamos derrubá-los de dentro para fora. Olha, vamos ver o texto. Ó, versículo 1. Durante um tempo que os israelitas se estabeleciam no vale de Sitim, das Acácias, os homens de Israel começaram a se envolver sexualmente em relações sexualmente imorais com mulheres moabitas. Tá vendo? Aqui o culto que levou não tem nada a ver o julgo desigual. Eu falei na segunda sobre o linho, eu falei na segunda sobre o jumento e o boi, né? Eu falei na segunda sobre o santo e o profano. Falei hoje de manhã sobre o que eles fizeram que provocaram a ira, quais eram os atos repugnantes. E aqui eu cheguei aqui. Agora eu estou mostrando aqui a origem do problema. Ó, durante o tempo em que os israelitas se estabeleceram no vale de Sitim, das Acácias, os homens de Israel começaram a se envolver em relações sexuais imorais com mulheres moabitas. Ó, vamos ver aqui, ó. Só aqui tem um adendo vir aqui, ó. Não vou correr, não. Eu não vou correr, porque ainda tem amanhã de manhã que eu posso usar lá para falar mais sobre isso. Ó. O espírito de Yahvé, né, diz aqui o comentarista, veio sobre Balaão e convence de que sempre soube a salvação vem do Senhor, não recebeu a plenitude do Espírito Santo, nem a sua unção. Mas poder para a conversão, deixou a magia e começou a ter uma experiência mais profunda com Deus. Isso é o teólogo falando. E esse cara nunca se converteu coisa nenhuma. Nunca Balaão se converteu. Balaão era panteísta. O que é isso? A cultura dele era de adoração a todos os deuses. E ele não se converte. Mas por que Deus fala com ele? Porque ele buscava todo mundo. E Deus falou, olha, você não pode amaldiçoar o meu povo. E ele realmente era um médium, um sensitivo, e ele conseguia ouvir Deus. E sabe o que ele representa aqui? Toda a classe de profetas com dom contaminado, que profetiza a hora, expulsa demônio, fala em línguas, mas que vai ouvir naquele dia, Senhor, Senhor, no teu nome, falamos em línguas, no teu nome, expulsamos demônio, no teu nome, curamos enfermos, e vai ouvir dele, apartai de mim, maldito, porque eu nem vos conheço. Quem é que expulsa demônio? Quem é que cura enfermos? Quem é que fala em línguas? É feiticeiro ou é crente? É crente! É crente com o espírito de Balaão, o espírito de feitiçaria, porque está contaminado pela imoralidade sexual. É crente que faz isso. Que usa o nome dele para fazer isso. Ele diz, nem vos conheço. Mas todo mundo se impressiona porque o cara fala, conga, Mike Puma, que desbalahau, eis que te diga, hein? Tô vendo, hein? Tô sentindo, porque no meu coração querido
Sai desse engano. Tem muita gente querendo andar no sobrenatural, mas não quer a revelação da palavra. Como James e Jambres, resiste à palavra, resiste à verdade. Isso é um espírito de feitiçaria. Quem é James e Jambres? Filho de Balaão, magos do Egito, que brigaram pelo corpo de Noé. Está lá mencionado no Brit Hadashah, no Novo. Quem é James e Jambres? Aonde que tira esse nome? Aonde que aparece James e Jambres na Bíblia? Só lá, e menciona que eles brigaram pelo corpo de Moisés. Aonde está isso? Nas escrituras, entendeu? Do Zohar, nas escrituras judaicas, que não chegou até nós, mas que está lá com eles. Hoje até temos acesso. Então vamos lá, olha o que acontece aqui, ó. Ó. O ser humano reluta em reconhecer a verdade. Palavras bem elaboradas, bajuladoras e persuasivas podem acompanhar más intenções. Deus põe tudo a todos à prova. Né? Algumas características do Messias, o Cristo, esplendor, estrela, mas aqui está todo um ocultismo. Então, vamos andar aqui. Como é que era esse culto? Ó, olha só. Começaram a se envolver, eu vou riscar aqui, em relações sexuais imorais. Tá. Eles fizeram isso? Fizeram. Ó. Quem influenciou? Olha aqui, ó. Que os influenciavam a participar de holocausto, ó, sacrifício, tem oferta, e festas em oferecimento aos deuses. Tem alguém com o microfone ligado. Me ajude aí a ajudá-los. Não é o seu, não, Nilzete. Ó, que influenciavam a participar de holocausto, sacrifícios e festas em oferecimento aos seus deuses. Quem são esses deuses? Não são tronos. E eles não deixaram de existir, não. Eles seguem na atualidade com outros nomes. Ó, o povo comia, tinha comida, tinha sacrifício, tinha festa, o povo comia e se prostrava diante dos ídolos. Está vendo aqui? Ó, eles comiam, se prostravam diante dos ídolos. E desta maneira Israel se juntou à adoração a Baal-Peor. É um culto. Oferta, sacrifício, comida e o ídolo. Está lá. Está vendo? Quem que está envolvido nisso? Israel. Adulterando. Na festa pagã. Não, mas Deus entende que a gente está no mundo, querido, você está no mundo, mas você não faz parte dele. Para ir para as festas, entendeu? Da fertilidade para os deuses. Aí depois não entende por que os nossos filhos têm um comportamento que têm, por que os nossos netos têm um comportamento que têm, por que nós temos o comportamento que nós temos tido, porque nós fomos para a festa ou recebemos a herança de quem foi. E vai começar outra agora. A festa que o espírito pai, me desculpa, eu não sei onde é que levanta a mão aqui no celular. Pode me... Porque Baal sei o que é, mas pior desculpa, eu não, sinceramente não sei. Baal, Peor é o nome do monte. Depois a gente chega lá no Peor com calma, mas tem a ver. Obrigado e desculpa, eu não sei como levanta a mão. Ah, tá bom. Mas vamos lá, ó. E o furor do Eterno acendeu-se contra Israel, porque eles estavam lá na adoração ao ídolo. Então Yahvé chamou Moisés, tá vendo? Deus chama o líder e ordenou-lhe: toma todos os chefes do povo, empala. Você sabe o que é empalar?
Alguém sabe o que é empalar? Me ajuda aí. Universitário, pesquisa aí. O que é empalar? Enforcar? Não. Procura aí, dá um Google. O que é empalar? Sim, Miriam, os comportamentos têm a ver com os cultos, com as festas pagãs. É altar de idolatria. Alguém achou? Eu vou seguir. Quando alguém achar, alguém põe aí para mim. Você vai pensar assim, por que Deus mandou fazer isso? Enforcar. É isso? Vocês estão achando isso no Google? Tem coisa mais profunda que isso aí. Empalar. Vou deixar isso como trabalho de casa. A IA está enganando vocês. Bom, O sagrado é uma forma de ultraje e desrespeito religioso. não. A Miriam colocou aí o que é. Aqui em Palá, é bíblico, fala isso. É bíblico aonde? Tá vendo? No É também Samuel 21, versículo 9, sobre o destino dos filhos de Saul. Vamos lá. É empalar, vou te falar. É enfiar algo É pendurar. pelo ânus até sair na cabeça e pendurar. É isso que é empalar. O que levaria Deus a mandar fazer isso? Empalar alguém. Olha que coisa braba. A Miriam colocou aí, ó. É assim, Miriam, eu sei que é isso. Só que o Google e a IA aí vai disfarçar para a gente para amenizar. A coisa é mais séria. Não confia em tudo na internet, não, irmão. Pesquisa mais fundo, vá mais fundo. Procura o original, porque eles enganam a gente. Ó, vamos lá. Então Yahvé chamou Moisés e ordenou: toma todos os chefes do povo e empala-os à luz do sol, diante da minha presença, a fim de que o fogo da minha ira de Yahvé se afaste de todo o povo de Israel. Moisés instruiu os juízes de Israel: cada um de vós mande enforcar os homens das suas tribos que se deixaram perverter. Olha, tem uma perversão aqui. Se perverter, por que se perverter? Vamos lá. Ó, e terminaram por adorar ao deus Baal Peor. Tá? Assim, não. Eis que chegou um homem israelita, trazendo para junto dos seus irmãos uma mulher medianita, sobre os próprios olhos de Moisés. Olha só, o cara entra no arraial, onde está a tribo de Israel, com uma mulher que é um jugo desigual, que ele não podia se envolver, passa de mão dadas diante da tribo, passa de mão dada diante do ídolo, do líder Moisés, leva para a tenda dele e vai se relacionar sexualmente com essa mulher. Tipo, não estou nem aí se Israel é santo, se o líder é comprometido, se isso aqui é consagrado. Eu quero fazer o meu culto aqui. E o cara foi lá e, pimba, pega a mulher. Finéias fica indignado com tamanha ousadia e falta de respeito. Ele pega a lança dele, ele vai lá atrás, ele entra dentro da tenda do camarada e eles estão em pleno ato. Ele pega a lança e ele vai lá
na parte de virilha e crava, porque isso tinha a ver com o culto da fertilidade, onde a Bíblia diz que tem um Deus do ventre. E ele começa por glutonaria, por apetite desenfreado, e depois por apetite desordenado por sexo. Aí ele enfia, lança, mata os dois. Aí Deus diz, olha, isso aí foi um ato de justiça. Você se posicionou para tirar essa maldade da minha casa. E aí ele é levado ao sacerdócio. O que acontece? Eis que chegou um homem da israelita, trazendo para junto dos irmãos uma mulher medianita, sobre os próprios olhos de Moisés e toda a congregação dos filhos de Israel, que se lamentavam e choravam à entrada da tenda do encontro. Assim que Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isto, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda e lá transpassou-o pelo ventre, tá vendo? Juntamente com a mulher. Pegou os dois numa só, porque eles estavam bem conectados à questão do ventre dos dois. Ó, pegou os dois numa só. Juntamente com a mulher, então, imediatamente cessou a praga que flagelava os filhos de Israel. Porque isso aqui era um altar que trazia contaminação. E ele extirpou o mal. Contudo, os que morreram, por conta dessa praga, foram 24.000. Morreu muita gente de Israel, irmão. Balaão conseguiu amaldiçoar? Não. Mas Balaão orientou a mandar esse tipo de mulher lá para ensinar eles a cultuar Baal. Sabe como é que é o culto a Baal? Baal é o deus da fertilidade. A chuva significa a ejaculação dele na mãe natureza, que é chamado de Gaia, mãe terra. Então, quando a nação de Israel faz um acordo político porque ele quer prosperar, para que pudesse haver a prosperidade, tem que haver semente. A semente é a mesma palavra hebraica para sêmen. Entende? A terra entra em período fértil como entra em período de descanso. O útero, ele entra em período fértil como ele entra também em período de descanso. E o que um útero recebe? Semente para germinar e dar filhos, frutos, como a terra. Qual é a matéria-prima que você foi feito, que eu fui feito? Pó, terra. Isso está associado, querido. Então, olha aqui, ó. O Senhor declarou a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, soube fazer cessar a minha ira contra os israelitas, porquanto entre todos eles foi tomado do mesmo zelo que eu tenho por meu povo, por causa da atitude de Finéias. Eu e o meu furor santo não aniquilarei o povo. Por causa da atitude de você que se posicionar não para matar ninguém, mas contra esse trono infeliz, você pode mudar a tua geração, porque alguém se posicionou para quebrar isso. Alguém resolveu se alinhar à vontade de Deus, não participar das festinhas pagãs e dos cultos. Deus está atrás de alguém que se posicione. Aí olha o que Deus diz. Portanto, diz a ele: eis que eu estabeleço contigo, Finéias, a minha aliança de paz. Dele e dos seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez propiciação por todos os filhos de Israel. O nome do israelita morto na alcova com os midianitas era Zirrim. Olha o nome do camarada, Zirrim. Que espírito é esse de Zirrim?
Filho de Salu, príncipe, uma família da tribo de Simeão. A mulher medianita que foi morta se chamava Cosbe. E eu não vou ter tempo hoje, mas tem o espírito de Cosbe que ataca o povo de Deus. E uma hora a gente vai falar sobre Cosbe. Ela era filha de Zur, chefe de um clã e de uma casa patriarcal de Midian. Ela não era qualquer uma, não, tá? Então o Senhor ordenou a Moisés atacar os midianitas, matai-o como os inimigos, porquanto foram eles que vos assaltaram e vos enganaram perversamente, induzindo a prestar culto ao ídolo de Peó, e da mesma maneira vos iludiram, no caso de Cosbe, filha do chefe medianita, que foi morta no tempo da terrível epidemia que houve no Monte Peó. Tá aí, Cristo. O monte, o nome dele é Peó. Depois a gente pode procurar aí o significado no hebraico que é Peó. Obrigado, pai. Tá bom? Aí, ó, vamos lá. Você está vendo a gravidade? As pessoas foram o quê? Ó, eles foram assaltados, roubados, foram enganados e induzidos. Hoje as pessoas estão sendo roubadas, a gente não tem herança, nós somos assaltados, nós somos induzidos, trabalhamos igual não sei o quê e não vemos a cor de nada, porque alguém está nos roubando, alguém está nos saqueando. Você entende isso? E quem é que está fazendo isso? Um Deus que diz que é da prosperidade e faz o inverso. Baal Peor. O Deus do trovão, o Deus da chuva. Um altar para ele compromete a tua vida, a minha vida, a nossa vida. E nós precisamos nos livrar dessa praga aqui. Tá vendo aí? Se der, eu vou falar sobre os altares todinho que Balaão levantou, não hoje. Não hoje. Aqui, ó. Só para a gente ter uma ideia. Ó. O principal instigador da incredulidade. O que é incredulidade, irmão? Não crer. Você sabe qual o pecado original? Sabe qual o pecado original? É só você pensar o que é a vida eterna. A vida eterna é esta: é crer no único Deus verdadeiro e no seu Filho, a quem ele enviou. Essa é a vida eterna. Então, qual o pecado original? Não são os pecados. Existe um pecado original que ele dá fruto para os demais. O pecado é não crer em Deus. Quando Adão, o casal, pecou... É a desobediência de Adão e Eva. Não, mas eles desobedeceram porque eles não acreditaram em Deus. Concordo. A desobediência é por conta de que... Qual foi o ataque lá? Vamos pensar junto. Ó, ele é egoísta, ele é mentiroso. O que levou ele a desobedecer? Que alguém falou para ele que Deus é mentiroso, que Deus é egoísta e que Deus não queria que o homem fosse a imagem e a semelhança dele. Mentira. Então, por acreditar nesta mentira, ele desacreditou em Deus. Ele se tornou incrédulo. Quando você é incrédulo, você não acredita nem em Deus nem na palavra dele. Qual é o problema da humanidade que não quer obedecer? Não acredito na Bíblia, a Bíblia foi adulterada, não acredito em Deus. Qual Deus é verdadeiro?
E se eu quebro Deus, se quebra a palavra de Deus, eu faço o que eu quero. Foi o que o Satanás fez lá no Éden. Aqui, de novo, ele vai levar o povo à incredulidade. Entendeu? Olha só. Vamos lá. Cadê onde que eu estava? Aqui, ó. Capítulo 31. Olha aqui, ó, 31. Vamos melhorar. Versículo de número 8. 31, número 8. Tão fino esse negócio. Ó, mataram ainda os 5 reis de Midian, Eve, Requém, Zur, U e Reba. Da mesma forma, mataram a espada Balaão, filho de Beor. Aqui eles mataram junto com os 5 reis, quando eles têm vitória. Por que eles mataram esse camaradinha? Porque ele fez mal para Israel. Ele foi assassinado. Olha aqui o outro versículo, ó. 16. Agora 16. Foram elas que seguiram... Números 31, versículo 16. Cristo, o teu microfone está ligado, ó. Oh, desculpa. Tá. Foram elas que seguiram o conselho de Balaão e induziram os filhos de Israel a se perverterem contra Deus, o Eterno, no caso de Peor, de modo que uma praga feriu. Então, quem foi que seduziu os homens e os induziram a cometer o culto pagão, que era um culto de fertilidade? Você sabe o que é um culto de fertilidade? É usar o sexo para adorar um Deus. O sexo ali está sendo a adoração a um Deus pagão, Baal e Asherá. Agora, olha só, vou repetir. Foram elas que seguiram o conselho de Balaão. O que todo mundo diz que Balaão era um profeta, ele aconselhou as mulheres pervertidas a se misturarem, se infiltrarem em Israel e seduzirem os homens para um sexo mágico, um sexo envolvido com feitiçaria, para que a praga pudesse pegar eles. Aí teria um motivo. Eles têm um altar agora idólatra do sexo. Quem foi que orientou isso? Balaão. Ele conseguiu jogar a praga? Não. Mas então por que morre 24 mil? Se ele não conseguiu. Ele não conseguiu espraguejando. Ele conseguiu misturando, enfraquecendo e seduzindo. Por isso que o satanismo até hoje infiltra as pessoas na igreja. Para infiltrar, para misturar, para enfraquecer, para contaminar e nos destruir de dentro para fora. Você está vendo aí? Por isso que eles matam ele aqui. Por isso que ele é executado. Ele fez mal para o povo de Deus. Aí, será que eu vou continuar cantando que contra Israel não vale encantamento, que não vai acontecer nada porque a gente é Israel? É? Então, tu me explica por que morreu 24 mil pessoas. Foi por causa disso aqui, de um culto. E o que eles fizeram demais? Foram num culto a um Deus, a uma festinha, levantaram altar, comeram comida sacrificada. O senhor está falando de quê? Dia dos Namorados é um dia desse, Natal é um dia desse, Carnaval é um dia desse, Páscoa pagã com ovo de Páscoa é um dia desse, Festa Junina é um dia desse. Quer que eu dou nome? Eu dou nome. Tudo festa pagã, Baal, Peor. Aí o mesmo que diz, não, mas a gente está no mundo, é o mesmo que diz que a festa bíblica, que é de Deus, não é para ser trabalhada. Aí você quer que a gente fique contra. Aonde estão os homens e mulheres que têm o espírito de Finéias, que quer se levantar de lança na mão para fazer assim, Deus, eu estou fechado contigo, eu não aceito isso na casa de Deus.
Não é para matar ninguém, não, querido. Porque a nossa guerra não é contra a carne nem contra sangue. Mas é para destronar esse trono maldito, Baal-Peor. A nossa guerra é com seres espirituais. E contra ele você pode golpear. Esquece que é humano. Não estou mandando você atacar nenhum humano. Eu estou mandando você fazer batalha espiritual para libertar o humano que está escravo do pecado. Olha só. Vem aqui, acho que no capítulo 22. Capítulo 22. Espera aí que agora eu me perdi. Versículo 5. Ó. Mandou os seus emissários para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petó, que ficava próximo do rio Eufrates, o grande rio, em Amave, sua terra natal. E a mensagem de Balaque solicitava: eis que o povo que saiu do Egito cobriu toda a terra e estabeleceu-se diante de mim. Ó. Versículo 8. Instruiu-os Balaão: fica aqui esta noite, e eu vos trarei a resposta que o Eterno me der. E os príncipes de Moabe permaneceram com ele. Aí, o que eles queriam fazer? E Deus se apresenta para ele, irmão. Ó, eis que veio Deus a Balaão e lhe indagou: quem são esses homens que estão contigo? E Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zipó, rei de Moabe, enviou-me esta mensagem: eis que o povo que saiu do Egito cobriu toda a terra e estabeleceu-se diante de mim, e vem, portanto, eu te suplico, e amaldiçoa por mim este povo. Assim eu poderei combatê-lo e expulsá-lo. Se o povo estivesse debaixo de maldição, ele pode ser combatido e pode ser expulso. E eles pegam a terra e a propriedade. Será que nós estamos andando debaixo de maldição, que temos sido combatidos, temos sido expulsos? Porque ele diz aqui, como que pode vencer o povo de Deus? Aí ele diz assim: então Deus ordenou a Balaão: não irás com ele, não poderás amaldiçoar este povo, pois é um povo abençoado. Quem diz isso é Deus. Não poderás amaldiçoar este povo, porque é um povo abençoado. Ao raiar do dia, Balaão levantou-se e disse aos líderes de Balaque: tornai a vossa terra, pois o Eterno recusa deixar-me ir convosco. Levantaram-se os príncipes de Moabe, voltaram para Balaque e lhe disseram a notícia: Balaão recusou vir conosco. Balaque enviou novos outros príncipes, em maior número e mais importante do que os primeiros, e foram ter com Balaão e lhe comunicaram: assim falou Balaque, filho de Zipó, e eu te suplico, não recuses vir ter comigo, pois te concederei grandes honras, e tudo que me disseres eu farei. Portanto, vem depressa e amaldiçoa este povo. Aqui ele aumenta a oferta, ele está sendo pago porque ele é um mercenário. Entende? E é a segunda vez que vem o segundo grupo. E aí o que ele diz? Balaão deu aos emissários de Balaque a seguinte resposta: ainda que Balaque me desse o seu próprio palácio, ele diz o que ele quer, repleto de prata e ouro,
eu não poderia transgredir uma ordem expressa do Senhor, meu Deus, de forma alguma, que é em relação a uma situação menos grave que esta. Agora, pois, descansai aqui esta noite, vós também, a fim de que eu possa tentar descobrir. Olha só o que ele está falando. Para que eu possa tentar descobrir se o Senhor tem mais alguma orientação a me dizer. Ele vai lá de novo falar com Deus. Mas ele é um feiticeiro. Olha o que acontece. Então veio Deus a Balaão durante a noite e lhe ordenou: não vieram essas pessoas para te chamar? Levanta-te e vai com eles. Entretanto, não farás senão exatamente aquilo que eu te orientar. Bem cedo levantou-se Balaão, selou sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Sua partida provocou a ira de Yahvé, e o anjo do Senhor colocou-se na entrada para barrar-lhe a passagem. Ele montava sua jumenta, e os seus 2 servos o acompanhavam. A jumenta viu o anjo do Senhor parado na estrada com a sua espada desabanhada na mão, desviou-se, portanto, da entrada em direção ao campo. Balaão, contudo, espancou a jumenta para fazê-la voltar à sua jornada na estrada. Então o anjo do Senhor se pôs em um caminho estreito no meio das vinhas, com um muro à direita e outro à esquerda. A jumenta viu novamente o anjo do Senhor e o encostou no muro, apertando neste o pé de Balaão. E ele, sem refletir, tornou a bater na jumenta. Ao anjo do Senhor mudou de lugar e, indo diante, colocou-se em uma passagem ainda mais estreita, onde havia espaço para desviar, nem para a esquerda, nem para a direita. Assim que a jumenta avistou o anjo do Senhor, prostrou-se ao chão com Balaão sobre o seu dorso. Balaão ficou muito irado e começou a espancar violentamente a jumenta com golpes de cajado. Então Yahvé fez que a jumenta falasse, e ela disse a Balaão: que te fiz eu para me ter espancado já por 3 vezes? Diante disso, Balaão respondeu à jumenta: ora, é porque zombaste de mim. Se eu te tivesse uma espada na mão, já teria te matado. Então ponderou a jumenta Balaão: não sou eu a tua jumenta, que te serve de montaria toda a vida, e o dia de hoje tenho eu o costume de agir assim contigo? Ao que respondeu ele: Aqui a tradição rabínica diz que a montaria que ele fazia nela não era só de cavalgar nela, é porque ele fazia sexo com ela para poder canalizar o hibridismo e o sangue, sabe, do animal com dele para fazer magia. Ele era um feiticeiro. A gente vai explicar isso em outra live com calma. Ele era um feiticeiro. E ele quer porque quer destruir, até que ele não consegue, e aí ele vai orientar. Sabe? Ele vai orientar. Aí aqui, eu não vou pegar hoje, ele vai levantar altares. 23, você pode ler, já deixar isso em mente. Ele vai levantar 3 altares de 7 lugares. Para cada um monte, ele leva 7 ofertas. E ele leva 7 dias, 7 dias, 7 dias, faz 21 dias de campanha. Porque ele quer destruir o povo de Deus. E o que ele quer com isso? Aqui, ó, no versículo 40. Onde Balaque ofereceu em sacrifício touros e ovelhas e deu uma parte da carne a Balaão e o príncipe que estavam com ele. Todas as ofertas levantadas, Balaão ganhava um pedaço. Então, quanto mais altares, quanto mais subida, quanto mais campanha, mais oferta. E aí, o dom contaminado da feitiçaria, que é um cajado de prostituição e de feitiçaria, faz com que o dom contaminado flua na igreja. A pessoa fala em línguas, tem visão, fala profecia. Agora não responde não, só pensa. Quantas pessoas que você vê aí usado com tudo isso tem problema no caráter e está envolvido em escândalo? Não é isso que está as igrejas? Por causa de quê? Dom contaminado em altares pagãos. Aonde que estão os altares pagãos? Nas igrejas, porque a igreja quer ser igual ao mundo. A igreja pegou todas as festas do mundo e levou para dentro dela. E depois não quer que o comportamento da igreja seja igual ao do mundo.
Entende o porquê que nós estamos destruídos? Porque nós misturamos. Mas o pai, desculpa se atrapalho, mas eu vejo na igreja muitos falam em línguas, mas ninguém que discerne. Está faltando alguma coisa, não está? Está faltando o discernimento, porque tem dom de língua, é dom de discernimento. Mas quem fala em língua edifica a si mesmo. O que adianta ele estar falando para edificar a si Então, edificar a si mesmo, eu também falo em línguas, mas para mim. Não adianta. Ainda escandaliza o outro que não conhece nada. Pois é. Fale. Pois é. Vamos lá? Quantas Desculpa se me meti. Pastor Christian, quantas vezes você ouviu na Bíblia Jesus falando em línguas? Bloqueou, travou. Agora, Jesus, eu nunca vi falar em língua. E outro pequeno detalhe, nunca vi ninguém que balançasse, que caísse, que fizesse coisas estranhas, que se vê hoje. Sim, aconteceu algo, mas o 10% do que se vê hoje, que é o 90%. Tá, mas as pessoas dão muita ênfase ao cair na unção e não viver nela. Cair até uma banda você cai. Eu quero saber quem vive na unção, quem anda na unção, quem está de pé com caráter. São poucos. O cara tá endemoniado e cai. Agora, pai, eu nunca caí. Nunca caí. Que bom. Na minha vida, nunca caí na igreja, nunca caí em casa, nada disso. Nada disso. Que bom. Ó, vamos andar para mim não fugir muito, que já está em 48, eu preciso finalizar. Ó, então, aqui, você tem noção do que está acontecendo. Né? E aí, o que precisa ser feito? Ó, vamos lá, que eu vou tentar melhorar isso aqui. Ó. Olha só. Quem era Baal-Peor? Divindade pagã, deus do Moabita, adorado no Monte Peor, associado à fertilidade e à prática sexual. Esse é Baal-Peor. O culto dele é envolvido com rituais, caracterizado por orgias, prostituição sagrada e atos obscenos. Não estou usando, não. Em atos obscenos. Né? Era uma ameaça espiritual, porque representava o perigo moral e espiritual para o povo de Israel. Esse é o contexto. O povo está saindo, tem um contexto histórico de Israel e Sitim, um acampamento. Os israelitas estabeleceram o acampamento na planície de Moabe, próximo a Sitim. Ali acontece a sedução. Mulheres moabitas e medianitas convidaram os israelitas para a festa pagã. Quem lembra aí de cabeça quem são os moabitas e os medianitas? Amonitas. Alguém lembra? Da onde vieram esse povo? Os filhos de Ló. Filho de Ló, né? Que Ló teve com quem? Com a filha, com as duas filhas dele. Num ato incestuoso, numa prática imoral, porque elas eram pervertidas. Elas embriagaram o pai, deram droga para o pai e tiveram sexo com o pai. O pai estava tão doidão de droga, né? Álcool é droga, que ele não percebeu que elas se deitaram nem que elas se levantaram. Mas como é que ele teve ereção? Porque teria que ter inibido o sistema venoso dele para que ele não tivesse, porque ele está cheio de álcool, ele está possuído de droga. O problema é que ele saiu do estado normal de vigilância, entrou no estado de passividade e os seres espirituais usaram ele para contaminar a genética, porque participaram do ato que fazia parte de um culto. Então, lá na frente, esse culto vira algo normal dentro dessas tribos. Por isso que essas mulheres é que vão seduzir Israel novamente.
Entendeu? Sem contar que as duas tribos eram aparentadas. É incesto. Entendeu? Eles são irmãos, são primos, entendeu? A mãe é tia, mas também é irmã. O pai é pai, mas também é avô. É um balaio de gato. Entende? É um balaio de gato, porque tudo ocorreu junto. Então, eles têm idolatria, né? Por Baal Peor, que faz parte desse culto. Aí vem o papel de Balaão. Ele é contratado por Balaque, rei de Moabe. Ele contrata para amaldiçoar Israel. E a frustração de Balaão é que Deus impede ele de amaldiçoar. Então, ele monta uma estratégia. A estratégia está ligada ao trono que está hoje vigente, que é Atenas. É a deusa da guerra, junto com Marte, junto com a sedução, que é a estação de primavera espiritual. Marte, no primeiro mês, Vênus no segundo mês e Atenas no terceiro mês. Estratégia de sedução e guerra. Não consegue pegar na guerra, seduza. Usa a mulher para ser atraída pela farda e o homem guerreiro. Usa o homem guerreiro para ser seduzido pela mulher sensual. E cria uma estratégia para misturar tudo. Já notou? Se você pegar no Brasil, quem seria Marte? Uma entidade por nome, alguém que usa um manto vermelho, alguém que monta um cavalo, alguém que é um guerreiro e que faz parte com alguém que está na praia, que recebe ofertas e oferendas de lenço, de shampoo, de pente, de espelho, de champanhe. Você entende quem eu estou falando? Não quero dar o nome aqui, mas você tem os dois fazendo um paralelo e um se atrai por outro. E tem a mulher com o biotipo dela e tem o homem com o biotipo dele. Eles chamam de arquétipo. E tem os seres espirituais que manipulam pelos códigos genéticos que juntam um com o outro. Tem gente que não pode ver ninguém de farda, diz, não, a farda, pô, aquilo mexe comigo. Isso é espiritual, querido. Isso é espiritual, você não tem noção. Porque tem seres aí envolvidos com esse culto. E ele monta uma estratégia de misturar. E ele vai, um plano, pecado sexual, imoralidade sexual, relações sexuais proibidas com mulheres moabitas, quebrando lei de pureza, idolatria na participação de festas dedicadas a Baal Peor, comendo sacrifícios impuros, alianças de casamento misto com adoradores de ídolos, contaminando a imagem, é o jugo desigual, apostasia, abandono da aliança com Yahvé, aceitando deuses estranhos. Olha quanta praga está entrando na nação de Israel por conta de um culto. Hoje a igreja está exatamente igual ao mundo. Eu sinto vergonha de ver tanta igreja celebrando o dia de namorado, casado para sempre. Não importa o nome que você dê. Você quer embrulhar uma coisa que é podre com um presente bonitinho. É uma sepultura caiada. Todas as festas pagãs não servem para o povo de Deus. Não adianta você maquiar. Cheira mal. Não adianta você dar um jeitinho. Pode ficar com raiva de mim. Eu não estou preocupado se você vai ficar com raiva de mim. Eu estou preocupado se Deus vai me pegar e cobrar porque eu não falei. Entendeu? Você falou? Não falei não. Porque as pessoas ficam sentidinhas. Chega de mimimi. O povo está enganado, o líder está enganado, quem está debaixo disso está enganado. É cego guiando cego. É cego guiando cego, irmão. Entende? Aí, eu fiz teologia. Você ficou pior depois que você fez teologia. A teologia te enganou. Te enganou. Porque te deu agora argumento, sabe o quê? Greco-romano, para você acreditar nesses deuses. Vai ver o que é a filosofia grega, irmão. Vai ver. Vai ver o número de deuses que eles tinham lá e como é envolvido com os filósofos, envolvido por práticas pervertidas.
Basta você ver. E não estou nem dizendo que você seja pervertido, não, porque tem muitos que são homens de Deus, no engano, mas que não conseguem segurar as coisas que acontecem debaixo do rebanho. Eu não consigo segurar aqui, porque eu não sou dono de ninguém. Eu oriento, irmão, cada um faz o que quer. Entendeu? Consequências disso, morte como praga, né? Está aí as 24 mil pessoas, um ato de zelo, e entra também agora dias de purificação. Agora, olha só. Como é que eu faço agora? Vamos finalizar. Olha, aí ele vem aqui, lá no Salmo 106, que eu falei de manhã. Ó. Davi vai explicar o que aconteceu lá. Cento e seis, versículo 3. Eu não li de manhã. Felizes os que observam o direito e praticam em todo o tempo. Não é o torto, é o direito. E vai estar falando, ó. Lembra-te de mim, ó Eterno, de acordo com a tua benevolência, para com teu povo. Vem em meu socorro quando o salvares, para que eu possa ver a felicidade dos eleitos, alegrar-me com a felicidade do teu povo e gloriar-me com a tua herança. Sabe o que ele está dizendo aqui? O ato de Finés é um ato de direito. Foi computado como direito. E ele diz que quem ama o direito, quem se posiciona de acordo com o direito, buscar o reino de Deus e a sua justiça, vai ser feliz, vai ter herança. Ele diz aqui, ó, para que eu possa ver a felicidade, versículo 5, dos eleitos, alegrar-me com a felicidade do teu povo, isso é para todo mundo, e gloriar-me com a tua herança. A maioria de nós vivemos uma vida infeliz. A maioria de nós não tem herança. Porque alguém quebrou essa porcaria da aliança lá atrás e nós ainda não consertamos. A gente carregamos o que eles fizeram. E muita gente não quer nem falar isso. E aí, uma vez por ano, nas festas pagãs, a pessoa vai lá e renova. Tu renovou, renovou. Tu participou, participei. Irmãos, olha só. Vai vir uma festa agora aí, copiando a festa de Shavuot, que são os 49 dias mais um, que eles chamam de Pentecostes, depois da colheita que Deus deu. Aí eles pegam a primícia da colheita, vai sendo purificado e entrega num altar para Deus. Olha, está aqui a nossa parte. Somos gratos porque tu abençoou a colheita. Essa é a festa das semanas. Aí eles copiaram. Eles vão pegar agora em julho, junho e julho, já estão fazendo. Vai pegar a comida típica, festa. Por que comida típica? É festa feita com produto da época. Vão levantar altares para a divindade. Vai entrar Lilith agora, tá? O trono. Agora escute. Vai vestir o homem e a mulher com roupa de caipira, chapéu de palha, simbolizando pobreza, roupa esfarrapada, tudo rasgada, e dente podre. Tu acha que esse estereótipo, esse arquétipo
de espírito de miséria não traz consequência para a tua vida, num altar, numa festa. Ah, mas qual o nome das festas? Tudo consagrado a santo católico. E da onde vieram os santos católicos? Lá dos astros. Trazido pelos papas. Não, mas a festa não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A igreja se envolve nisso aí de novo. E depois não entende por que não sai dessa pindaíba. Com licença, pai. O senhor deve saber que Padre Pio, que tinha a estigmates, ele mesmo fazia, a cada dia, furava as mãos. O senhor sabia disso? Não. Procure saber, porque o Padre Pio foi consagrado, foi feito santo, mas ele mesmo furava as mãos, enfaixava, não mostrava e dizia que tinha recebido as estigmatas. E vai por aí afora. Mas o nosso... E o senhor sabe que eu sou italiano, da Itália, então posso dizer que antigamente eu era católico romano, né? Mas o seguinte, se o senhor fosse ver o que acontece na Igreja Católica, lá é de se assustar. Eu acredito. É de se assustar. Eu acredito. Por isso que Yeshua nunca foi católico. Nunca foi romano. Entendeu? Eu nasci lá, me batizaram logo que nasci, apesar que eu não ia para a igreja, ia para balada. Desculpa se. Mas cadê essa mão para levantar a mão? Eu não sei onde bota essa mão, não. Vamos lá para mim poder finalizar. Ó, então aqui, ele vem mostrando, olha aqui, ó. Versículo 6. Pecamos como nossos antepassados. Cometemos a iniquidade e praticamos o mal. Nossos pais no Egito não deram devida atenção aos teus sinais milagrosos. Esquecidos dos teus inúmeros favores, rebelaram-se junto ao mar, o mar vermelho. Entretanto, ele os salvou por causa do seu nome para deixar manifesto o seu poder. Repreendeu o mar vermelho, este secou, permitiu-lhes andar pelas profundezas como por um deserto, salvou-os da mão daqueles que o odiavam, resgatou-os da garra do inimigo. As águas cobriram seus adversários e sem que um só deles restasse. Então creram em sua promessa e eles entoaram um cântico de louvor, mas muito depressa. Porém, esqueceram dos seus feitos e não quiseram esperar para conhecer mais dos seus desígnios. Dominados pela fome no deserto, puseram Deus à prova nas regiões áridas, concedeu-lhes tudo o que reclamavam, mas por sua gula. O que é gula, irmãos? Apetite desordenado. Mandou-lhes uma doença terrível. No acampamento, eles invejaram Moisés e Arão, o consagrado do Senhor. Então abriu a terra e os engoliu. Datã sepultou o grupo de Abirão. Um fogo consumiu aquele bando, uma chama tornou os ímpios em brasa. Então Oreb construíram um bezerro e adoraram uma estátua feita de metal. Aqui eles levantam o bezerro, que é Baal-Peor. Trocaram aquele que é a glória deles pela imagem de um boi, que se alimenta de capim. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizeram portentos no Egito, maravilhas na terra de Cã e realizações magníficas junto ao mar vermelho. Por isso ele ameaçou destruí-los, porém Moisés, seu escolhido, intercedeu em sua presença a fim de evitar que a sua ira o consumisse a todos. Da mesma forma, rejeitaram a terra aprazível do Senhor e não creram em sua palavra, mas murmuravam em suas tendas e não obedecia à voz do Eterno. Eles vão cometendo besteira atrás de besteira até que
28. Aderiram ao culto. Como é que era esse culto? De Baal-Peor. Comidas sacrificadas pelos mortos, assim como seus atos. Você quer ver uma coisa? Comida sacrificada pelos mortos? Você tem um livro, pastor Cristo deve me ajudar nisso, Santo Nosso de Cada Dia. São 366 santos. Para cada um dia tem um santo. Cada dia tem um santo, sim. Todos eles são mortos. Quando Todos. é a festa agora, festa de Santo Antônio, festa de São João, festa de São Pedro, eles, para eles, são vivos ou são mortos? E, além disso, a maioria foi santificado depois de mortos. Eles são beatificados? Beatificado, se não santificado, desculpa, beatificado depois de mortos. Aí é mole. Eu quero ver ser santo vivo. Eu também. O desejo da carne, renunciar a tudo e se crucificar. Estou aqui, ó, na cruz. Então, eles vêm trabalhando isso. Toda a comida consagrada a essas festas, toda a bênção realizada é necromancia, no nome de um morto. Está aqui, ó. Aderiram ao culto de Baal-Peor e comeram dos sacrifícios pelos mortos. Não são vivos. Assim, os seus atos provocaram a ira e rompeu-se entre eles uma peste mortal. Mas Finéias se interpôs para executar o juízo, e a praga foi interrompida. E isto foi creditado como um ato de justiça, de geração em geração, para sempre. Deus precisa de homens e mulheres que se posicionem, não para matar nenhum ser humano, mas para desejar o reino de Deus num ato de justiça e sair dessas atividades pagãs. Então, o meu desejo é que você possa entender isso, compreender isso e caminhar nessa dimensão. Nós precisamos sair do paganismo e tirar o paganismo de dentro. Saia da Babilônia, saia de Babel, saia dessa confusão. Quebre esses altares e levante altares para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Faça o techuvá para o princípio de Adonai. Meu desejo é que Adonai te abençoe, que Adonai te guarde, que Adonai resplandeça o rosto sobre ti e que tenha misericórdia de ti. Tá bom? Uma noite de paz, uma noite abençoada, e amanhã, se Adonai assim nos permitir, nós nos vemos de manhã. Tá bom? Amém, Shalom. Pai. Tem alguma coisa aí no chat? Eu vi que Keliane botou alguma coisa aí. Deixa eu ver. Engraçado, não estou vendo mensagem, não. Cadê a mensagem? Amém, 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 amém. Que bonitinho. Li o Salmo 18 hoje. Deus te abençoe. Aleluia. Sim, 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 sim. Maravilha. Amém, queridos, tá bom? Uma noite abençoada. E tem foto? Olha aí. Olha, gente bonita, hein? Olha aí, gente. Aí, dê um sorriso, você tá feliz aí, ó. Olha o gente dando um sorriso de cantinho aí. Tá? Beijo no coração de vocês, tá? Amo estar aqui com vocês. Se Deus permitir, a gente volta amanhã, de manhã, no assunto ainda disso aqui. Tá bom? Shalom, shalom, a paz, queridos.